Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana. E eu sou o Adson. E a nossa convidada de hoje, para a nossa sala de professor, é Margarete Quinalha. Margarete é pesquisadora sobre TDAH e autora de 2 livros sobre o tema. E recentemente publicou o e-book Transforme o TDAH em seu aliado. Margarete, fale um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes. Olá, boa tarde. Eu sou Margarete Quinalha, sou formada em farmácia bioquímica, com grande atuação na área de saúde, e tenho uma outra profissão paralela, que é a de escritora, né? Me dedico ao tema do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade há mais de 20 anos. Por que esse tema? Minha filha foi diagnosticada aos 9 anos com o transtorno e hoje ela tem 30 anos. Então, são muitos anos convivendo com esse transtorno, porque ele é para toda a vida. Então, eu tive que aprender a lidar com o transtorno para tornar a vida dela mais leve. Só que não foi bem assim que aconteceu. Por que não foi assim? Porque lá atrás, há 20 anos atrás, não existia muitas informações a respeito do TDAH. Era tão precário que eu me lembre, assim, tinha um livro apenas em português sobre o tema. Era difícil encontrar um médico que atendesse, um médico especialista no transtorno. Não tínhamos internet, então era pobre, né, em conteúdos, em artigos, e então foi muito difícil, né? Nós passamos assim por muitas dificuldades. E foi vivendo essa experiência, né, essa dificuldade, que eu tive que me virar mesmo sozinha, sem muito apoio, e aprender a lidar para mudar a vida da minha filha. E foi daí que surgiu a ideia de publicar os livros e poder ajudar outras pessoas. O primeiro livro que eu publiquei, ele ficou guardado por 4 anos, por receio de expor minha filha, né, contando a história dela. Mas depois, ela foi a primeira pessoa que leu esses meus rascunhos. E ela me disse: mãe, por que você não publica e não ajuda outras pessoas que vivem a mesma, que passam pela mesma coisa que eu tenho, né? Então, aí saiu o transtorno do déficit de atenção sob o ponto de vista de uma mãe. Ele relata a história dela, é uma história envolvente e comovente, é de fazer chorar mesmo, gente, de verdade. Conta a história e, através do livro, é possível entender um pouco o que é o transtorno, né? Como que ele se aloja na vida das pessoas e o que ele causa na vida das pessoas. Esse livro foi publicado em 2018, e depois, logo na sequência, você escreve o primeiro livro, você já quer publicar o segundo. E eu já estou pensando no terceiro, e é assim. Então, o segundo livro saiu durante a pandemia, no ano de 2021, que é o Desatando os Nós do Transtorno do Déficit de Atenção. Esse é um livro mais que envolve um pouco mais de teoria sobre o tema, né? Ele mostra o transtorno como um todo, então ele fala do conceito, da parte histórica do TDA, do conceito, das características, sintomas, diagnósticos, tratamentos, mas cada parte que eu vou descrevendo, que eu vou contando, eu coloco exemplos do cotidiano, e são esses exemplos vividos com minha filha também. Então, assim, é mostrando o TDAH na prática, né? E recentemente lancei o e-book aí, lançamos nesse mês agora, que é um e-book gratuito a todos, né? Ele está disponibilizado no meu site, para que todos possam baixar. Ele é um e-book recheado de dicas. Eu falo que são dicas valiosas para aprender a lidar com o transtorno. Margarete, obrigada pela sua presença, né, por estar aqui conosco. A gente quer saber mais um pouco sobre como foi, então, sua experiência, né,
Como que foi o diagnóstico da sua filha? Como que percebeu, né, que tinha algo, né, a ser diagnosticado, né? Vamos falar assim. Como que foi esse Então, processo? ela sempre foi muito tranquila, de verdade, assim. Eu falava que ela era devagar, né? Mas ela tinha aquela tranquilidade. E quando ela entrou na escola, né, na fase de aprendizagem mesmo, lá no início, nós fomos chamados na escola pela psicóloga, dizendo que ela tinha dificuldades relacionado aos números, que ela não conseguia aprender, que ela tinha uma certa dificuldade nas leituras também, e a escola nos alertou. A escola sugeriu que nós procurássemos um profissional psicólogo para fazer o teste do TDA. E eu segui a orientação, né? Inclusive, levei na psicóloga indicada pela escola. Foram 30 dias de atendimento. Hoje é mais rápido, mas naquela época foram 30 dias de atendimento, foram várias sessões, vários testes, e eu saí de lá com um laudo, dizendo que ela tinha o TDAH sem hiperatividade. Daí eu procurei um psiquiatra pediátrico, e levei esse laudo da psicóloga. Ali ele fez novos testes, né? Porque o diagnóstico mesmo ele é feito pelo médico. Porém, tem toda uma equipe multiprofissional aí que apoia e ajuda, né? E aí o médico fez o diagnóstico e confirmou o mesmo resultado que tinha dado com a psicóloga. Então, daí para frente, ela tinha 9 anos. Daí para frente, começou a nossa luta. Eu diria assim, é necessário um acompanhamento psicológico, é necessário um acompanhamento médico e é necessário um apoio aos pais, à família mais próxima do portador. Eu tive oportunidade de proporcionar isso para minha filha. Ela logo começou a fazer o tratamento psicológico e também a parte médica, né? Aí tiveram vários momentos, né? O médico prescreveu o medicamento, era um medicamento de tarja preta, a gente ficou com muito receio de ministrar o medicamento, mesmo eu sendo farmacêutica, mesmo eu tendo conhecimento e tudo mais na parte técnica, me deu muito medo de medicá-la. E eu demorei um pouco para tomar essa decisão. Eu sempre falo que essa decisão, ela é dos pais, que não é do médico. O médico, ele faz a parte dele, ele prescreve. Agora, quem vai decidir se vai dar ou não o medicamento são os pais. E é uma decisão muito difícil, é um momento muito delicado para os pais. Quanto menor os filhos, mais delicado é esse momento. No meu caso, eu levei uns 30, 40 dias para me decidir. Acabei me decidindo por medicar, ela fez o medicamento, tomou o medicamento dos 9 aos 18, era um medicamento psicoestimulante, né? E aí, com o passar dos anos, com o passar do tempo, você vai conhecendo um pouco melhor o transtorno e começa a se associar outras comorbidades. Porque, assim, o medicamento, ele provoca alguns efeitos colaterais, né, que são normais, principalmente no começo é mais intenso, depois a criança se adapta, né, ou o adulto se adapta a tomar. Porém, o medicamento, o psicoestimulante que ajuda a melhorar a concentração e a memória, ele causa ansiedade. Então, assim, como lidar com isso, né? Então, você conserta uma coisa, ou melhora uma coisa e estraga outra. Então, essas percepções, elas foram acontecendo devagar, e nós fomos entendendo o que estava aparecendo. Aí, uma criança não sabe dizer que ela tem ansiedade. Jamais a gente vai ouvir uma criança dizer, mamãe, eu tenho ansiedade. Não. Ela tinha, assim, dor de barriga, dor de estômago, ela tinha vários sintomas que a gente não entendia o porquê.
Então, começou a ficar mais difícil, né, o acompanhamento. A psicóloga nos orientava quanto a isso, foram muitas endoscopias, muitos medicamentos, e as dificuldades de aprendizagem começaram a ficar acentuadas, a gente tinha que estudar com ela em casa, passou por vários momentos de bullying na escola, porque ela era assim, muito quietinha, muito meiga, muito querida. Então, ela era assim, a melhor amiga de todos, mas para fazer trabalho, a que sobrava, a que ficava sozinha. Por quê? Porque ela não acompanhava, porque não era legal, porque ela não vai bem na escola, ela não tira boas notas. Então, era uma dificuldade. Então, ela foi interiorizando esse sentimento ruim nela, de que ela não era capaz, de que ela não podia e tudo mais. Então, assim, foram momentos difíceis, porque ela entrou aí, já virou pré-adolescente, já engrenou com a adolescência, então foram momentos bem delicados, assim, que nós vivemos. Legal, Margarete. Obrigado pela sua disponibilidade de participar da sala de professor. Muito, muito interessante a sua história, né? E o seu motivador, né? A sua preocupação e a vontade de você compartilhar a sua experiência com outras pessoas, através do livro, contando. Eu tenho certeza que isso deve apoiar muitos pais, né? Você falou do TDAH e o sem o H, né? Sim. Com hiperatividade e sem hiperatividade. Qual que é basicamente a diferença dessas duas siglas, né? TDAH e TDA só? Então, hoje, isso evoluiu, tudo é TDAH, porém, nem todos TDAH têm hiperatividade. Ficou assim por uma definição, uma classificação aí da Organização Mundial da Saúde. Porém, existem três tipos, o transtorno pode ser classificado em três tipos. Ele pode ter somente o transtorno do déficit de atenção, né? Então, seria o TDA, antigamente a gente chamava só de TDA. Ele pode ter o déficit de atenção e a hiperatividade, então aí a sigla ficaria completa, TDAH, e ele pode ter somente a hiperatividade, né? Que também é um TDAH, porque mesmo tendo somente a hiperatividade, ela pode ser física ou mental, ou as duas. Então, isso também acaba interferindo na atenção, na memória. Então, existem os três tipos, né? E tem crianças que a maioria, vou dizer assim, a maioria das crianças que são diagnosticadas, têm hiperatividade. Por quê? Porque é mais fácil de perceber, de visualizar na sala de aula, mesmo em casa, é muito fácil, a criança não para, pula, sobe, desce, não para com pés, mãos, isso é normal. Inclusive, adultos têm hiperatividade, e aí eles aprendem a conviver com essas características e diferenciam um pouquinho, não ficam pulando, mas eles têm essa inquietude, vou chamar assim, essa inquietude. Já aquela criança que tem somente o déficit de atenção, que era o caso da minha filha, é mais quietinha, recatada, tímida, você não percebe. Então, assim, o diagnóstico ele acaba vindo mais tarde por não ter a percepção. Na verdade, acaba se percebendo no momento da escola, quando entra na escola, no momento que vai ser alfabetizada, né, e iniciar o processo de aprendizagem. Então, é por isso que tem essas divergências assim. Estava contando, eu estava aqui, eu tenho um filho de 6 anos, sabe? Faz 7 agora em maio. Eu acho que ele só tem um H, viu? Porque ele não para um minuto. Ele pula o dia inteiro, ele desce, sobe, dá cambalhota, vai dormir pulando, vai almoçar pulando, desce da cadeira, sobe, dá uma corridinha, volta, dá mais uma garfada. Olha lá, é um sinal. Margarete, você falou que a escola, né, que te apoiou Sim, para você levar, né, sua filha para um psicólogo e sim. tal. Conta mais para a gente como que você acha, né, que tem que ter esse suporte da escola, como é que você acha que os professores, né, devem estar, às vezes, preparados, né, para acolher esses alunos, como é que você enxerga isso?
Então, vou primeiro falar da dificuldade que passei, depois vou contar uma novidade, que é a lei nova aí brasileira, referente a esse apoio aí na área da educação. Então, assim, na minha época, minha filha estudava em escola particular, né? Não era uma escola pública, então eu não vivi isso, não posso dizer isso de como era na pública, mas na particular, nenhuma escola estava preparada para receber esses alunos, de forma nenhuma. Quando a escola me chamou e falou pela primeira vez sobre TDA, eu pensei, como que eu vou fazer para levar esse diagnóstico lá? Já que foram eles que me alertaram, como eu vou levar o diagnóstico, né? Então, o que eu fiz? Comprei aquele único livro que existia em português, comprei 2 e levei para o coordenador pedagógico e diretor da escola. Era uma escola grande, tinha por volta de 2.000 alunos, então não era uma escola pequena, então eu pensei comigo, não, eu vou ter o suporte, porque eles já estão mais preparados e tudo mais. Foi um ledo engano, assim, né? Eu tive o apoio para buscar o diagnóstico, mas eu não tive o apoio para conduzir essa criança lá. Tanto é que ela sofreu bullying, ela estudou muitos anos nessa escola, foi muito difícil mesmo. Eu vivia na escola, eu era a frequentadora mais assídua do colégio, era eu, porque ia lá em todas as reuniões, era chamada, era uma coisa de louco, assim. Então, não foi uma experiência legal. Depois eu pensei em determinados momentos, aí já estou falando mais da adolescência, final da adolescência, quando ela entrou no segundo grau, eu resolvi mudar de escola. Eu falei, eu vou colocar numa escola menor, com menos crianças na sala de aula, talvez a atenção seja mais voltada para ela, que ela tenha, né? E não foi legal. Foi outro erro que eu cometi, assim. Eu mudei para uma escola menor, ela fez o primeiro ano lá, e no segundo ano ela voltou para a mesma escola que estava antes. E aí já veio o terceiro ano e vestibular, né? Então já. Mas assim, foi a única experiência que eu fiz. Uma coisa que eu queria contar aqui, que foi muito ruim para mim, muito mesmo. Naquele primeiro médico que eu levei, lá por volta, ela ficou 3 anos com ele, dos 9 até os 12. Por volta dos 11 anos, eu cheguei numa consulta e falei para ele assim, doutor, mas ela não consegue acompanhar, né, a matemática, ela não consegue, a gente faz de tudo, ensina, parece que ela não foi na aula, parece que ela faltou, porque ela não sabe o que a gente está falando para ela em casa, quando a gente está retomando a matéria e tal, né? Ele falou assim, mãe, pai, vocês não entenderam ainda que a filha de vocês, ela não vai chegar a fazer uma faculdade? Eu escutei isso do profissional médico, do único especialista que tinha na cidade onde eu morava. Então, assim, foi decepcionante. E o que eu posso trazer aqui com essa experiência? Primeiro, mudei de médico. Segundo, ela nunca reprovou nenhum ano. Terceiro, ela chegou na faculdade, ela passou em 2 universidades particulares, ela nunca passou na pública, porém ela chegou lá. Ela não se formou, porque eles desistem muito, eles trocam muito de atividade, de curso. Ela entrou em arquitetura, cursou 6 meses, disse que não gostava, não estava gostando de fazer arquitetura, que não ia conseguir, tinha muita matemática, aquela coisa e tal. Mãe, quero fazer gastronomia. Eu falei, tá, mas o que tem a ver arquitetura com gastronomia? Meu Deus, né? A mãe fica louca, né? Porque e ela tinha realmente, porque assim, eles têm muitos dons artísticos. Eu não sei se é só minha filha, mas eu acredito que tem. Eu conheço muitos TDAs, Hs que têm esse dom para artes. Então, tudo que remete a hiperfocar numa coisa artística, criatividade, desenvolver coisas novas, eles se dão bem. E eu pensei comigo, não, ela sempre gostou de cozinhar, vamos então mudar para gastronomia. O que eu queria? Que ela se formasse, que ela fosse alguém na vida, que ela fosse feliz. Essa era a minha vontade, né, enquanto mãe. E aí ela mudou para gastronomia e aconteceram várias coisas, ela não chegou a finalizar o curso. Faltou muito pouco. Aí, só para não perder esse raciocínio, hoje, com 30 anos, ela está cursando uma faculdade. Agora sim ela está cursando uma faculdade e está indo.
Não sei, não vou nem falar se vai terminar ou não, mas ela está cursando e está gostando, porque sentiu a necessidade para o mercado de trabalho, né? Como que eu vou sobreviver? Eu preciso, pelo menos, estudar, ter uma faculdade. Então, hoje ela faz muitas coisas, muitas atividades, e ela está cursando uma faculdade. Então, para aquele médico lá que diz que não é possível sim, é possível. Depende do quê? De oportunidade, de pai, mãe, familiar próximo apoiar, né, de todas as formas, e buscar os direitos. Mesmo se ele estudar em escola pública, tem que buscar os direitos, né, dessas crianças, porque eles são normais. O que diferencia é o funcionamento do cérebro, porque inteligência eles têm de sobra. Eles dão um nó em muitos por aí. Então, assim, na verdade, é essa mensagem que eu gosto de trazer, que eu gosto de passar, esse lado positivo, sabe? De que é possível, que não dá para ser dessa forma. E as escolas, até hoje, porque eu atendo muitas mães que me procuram, famílias, para falar sobre a parte escolar. E essas mães, elas ficam agoniadas, angustiadas com tudo que elas enfrentam. Porque se chega na escola pública, leva o laudo, tem escola que recusa. Recusa receber a criança. E aí você tem que ir para a justiça porque não pode recusar receber. Porque ela é uma criança como qualquer outra normal. Então, se você não vai com o laudo, aquela criança não para, ela não sei o quê, ela tem... Se você vai com o laudo, não recebe. Então, assim, qual é o ponto de equilíbrio nisso? Não estou dizendo que são todas as escolas, de forma nenhuma, né? É a experiência que eu tenho do que trazem para mim. E aí uma luta muito grande que foi em cima disso, da necessidade dessas crianças terem um acompanhamento diferenciado nas escolas. Essa era uma necessidade da Associação Brasileira do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Uma luta que dura 13 anos. 13 anos lutando para que o governo brasileiro, para que a gente tivesse uma legislação que apoiasse os portadores. E essa legislação ela foi promulgada em novembro de 2021. Foi agora, então. Nós ainda nem sabemos como vai acontecer. Mas o que diz essa legislação? Que será possível as crianças terem um apoio, um outro profissional dentro da sala de aula para acompanhar essas crianças e também apoio para conseguir orientar e encaminhar para o diagnóstico, né? Então, assim, se a criança tiver características, então, precocemente direcionar para fazer o diagnóstico, dizer qual é o caminho para conseguir esse diagnóstico, que a maioria das famílias não sabem o que fazer, né? E preparar os professores, que é o mais importante, né? A preparação dos professores para receber esses alunos, né? Aí vem aquela pergunta, eu também converso com bastante profissionais da área de educação. Como que a gente vai dar conta, né? 30 crianças numa sala de aula e eu ainda tenho crianças diferentes. Vamos dizer ali que 3 ou 4% das crianças têm o transtorno na sala. Como eu vou fazer? Então, assim, é uma questão de adaptação. Tem algumas coisas que dá para fazer dentro da sala de aula que não muda nada. O esquema, a preparação de aula do professor. Ele só precisa adaptar, mas ele tem que estar preparado para lidar. Então, eu acredito que não adianta ter a legislação se não der o apoio também para o profissional, de como ele poder atender essas crianças. Então, essa é a visão de hoje, assim, né? O que a gente espera? Que melhore, né? Ainda não temos essa experiência, a legislação saiu agora e ela tem 180 dias para fazer a coisa acontecer, então está todo mundo se preparando, tanto os profissionais da área da educação, quanto aos pais, os psicólogos, está todo mundo muito focado no que vem agora daqui para frente. É interessante, Margarete, eu conheço casos, né, de escolas que realmente recusaram alunos com o laudo, né, a diagnóstico. Muito bom que essa lei foi sancionada por agora, né, novembro de 2021, como você disse, e vamos ver. Uma pergunta que eu queria te fazer, e você começou a respondê-la, dentro da comunidade acadêmica, né, o professor,
Você colocou, o professor ali tem um aluno, mais 20, mais 30, mais 40 alunos. Como você acha que o professor poderia fazer, tá, para acolher esse aluno, que é um aluno igual a qualquer outro aluno normal, que está ali na sala de aula, né? Ele tem uma diferença de, de funcionamento da lógica dele, de como ele constrói, né? E como que você acha que um professor poderia acolher esse aluno? Então, o que que eu penso? Tem algumas coisas que a gente pede, quando a gente fica sabendo que o filho tem, a gente vai na escola e pede algumas coisas. De onde vêm esses pedidos? O psicólogo que orienta, o próprio médico que fala, e a gente vai também aprendendo a lidar. Então, o que que o aluno precisa quando ele chega na sala de aula? Vou falar o que o aluno precisa, para daí falar como o professor pode adaptar, tá? Para poder contextualizar. Então, o que que o aluno precisa? Ele precisa sentar na frente, longe de janelas e portas e paredes, tá? Então, ele precisa sentar na frente. Ele precisa ser chamado para participar da aula pelo nome, né? Então, se o professor, por exemplo, está explicando uma matéria normal para todo mundo, igual. Está explicando uma matéria, está vendo que ele está ali mexendo no material, disperso, conversando, chama pelo nome, põe ele para participar. Então, essa chamada é a mesma coisa que falar assim, olha o teu foco. Ele foca naquilo, porque ele está sendo chamado pelo nome. Então, isso é uma coisa bem importante. Outra coisa, quando passa a tarefa, né? Então, normalmente o professor passa a tarefa, façam isso, façam aquilo, ou escreve na lousa, ou não, independente, explica ali muito rapidamente, e as crianças pegam. Por que que o TDAH não pega? Por que que ele não faz a tarefa? Porque ele não entendeu o que era para fazer na tarefa. E aí ele não faz, e aí tá na agenda, chega em casa, a mãe fala assim, tá, mas e agora? E o que que é isso? Eu não sei. E aí ele não fala, o professor não falou, ele não prestou atenção. Com certeza falou, né? Então, assim, na hora de passar a tarefa para o aluno, né, tem que ter 2 minutos para chegar perto daquele aluno e falar, fulano, a tarefa é assim, 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 explicar, olhando para ele, próximo dele. Ou se for falar para a sala de aula, pedir para o aluno repetir a tarefa que foi passada. Por exemplo, se não quiser, né? Então, assim, explicou para todo mundo, Margarete, o que você entendeu? Como que é para fazer a tarefa? E aí ele vai falar, ele vai gravar. Então, assim, são detalhes, né? Provas. Como que é a prova? Eu tenho que fazer uma prova diferente para o TDAH? Não. Mas ele tem direito a fazer um tempo maior para fazer a prova. Tem algumas dicas que a gente costuma trabalhar, principalmente os pedagogos, né, os neuropsicopedagogos trabalham em cima dessas dicas que eu vou passar aqui. A prova, ela não pode ser frente e verso, ela tem que ser só frente. O enunciado das questões tem que ser em letras grandes, maiúsculas, e separadas, né? A prova é igual, o conteúdo é igual, é tudo igual. Então, assim, é a maneira, é o layout da prova que deve ser diferente. Aí ele vai fazer diferente só para aquele aluno? Não, ele vai fazer aquela prova para todos, né? Ele pode usar aquele modelo para todos, o conteúdo é o mesmo, então não vai... Então, são detalhes. Outra coisa, chegar para aquele aluno, que se ele é diagnosticado, tem um laudo, o professor sabe... O professor pode chegar para ele em momento separado, ou, né, para não constranger na frente dos outros alunos, e perguntar para ele qual é a forma melhor para você aprender. Porque cada um tem uma forma de aprender diferente, né? Eu aprendo mais só ouvindo, eu aprendo mais se eu escrever, eu aprendo mais se tiver imagem. Normalmente, o TDAH é visual. Normalmente ele é visual, porque a palavra ela se perde, porque ele perde o foco. Então, visualmente, tudo que tem imagem, recorte, aí estou falando para crianças pequenas, tá? Mas que tem esse tipo de coisa, essas atividades, eles gostam e aprendem, é fácil. Então, assim, tem coisas simples que dá para trabalhar. Outra coisa, sair daquele modelo de sala de aula, professor na frente, todas as carteiras, todos os alunos sentados.
tem que ter um momento de interação, um momento de círculo, um momento de brincadeira, um momento de troca, né? De conteúdo, de ideias, de experiência. Isso ele adora. Então, então, a forma de ensinar é que tem que ser adaptada. Então, parece complicado, né? Quando a gente fala, o professor, poxa, mas ele preparou uma aula, ele tem toda uma preparação antes, e aí ele tem que pensar nisso. Mas se ele pensar nisso antes, ele consegue dar a mesma aula e nisso não vai fazer diferença para os outros alunos, porque não faz diferença. É igual, o conteúdo é o mesmo. Então, eu acho que essa preparação dos professores é que faltam. Alguns têm interesse, fazem cursos separados, né? Tipo, fora da escola, se interessam pelo assunto. Tem outra coisa, por exemplo, alunos autistas, é outra forma de trabalhar. Então, assim, tem crianças, nós estamos falando de transtornos, né? Do neurodesenvolvimento. Tem crianças que são disléxicas, tem descalculia. Então, assim, como lidar? É muita diversidade, né, para um único professor. Então, assim, se ele for preparado mesmo academicamente, né, para lidar com o transtorno, isso vai ajudar muito, muito mesmo. Margareth, você estava falando aí, eu fiquei curiosa com uma coisa que você falou assim, isso eu estou falando para criança pequena. E você comentou também que sua filha, ela tomou remédio até 18 anos. Como que é, e ela está na faculdade também, como que é na faculdade, assim, por que parou de tomar remédio depois de adulto, as crianças, né, o adolescente, o adulto, ele já consegue lidar melhor com aquele transtorno? Como é que funciona isso? Também precisa de fazer uma aula diferente para aquele aluno na faculdade? Não uma aula diferente, mas assim, esqueci a palavra que você usou, apresentar de forma diferente, né, o conteúdo. Tem uma diferença, né, de criança e adulto? Tem uma diferença, e a diferença, ela é o saber lidar com o transtorno. Porque com o desenvolvimento da criança, ela entra na fase adolescente, chega até a fase adulta, ela já passou por muitos perrengues, vou chamar de perrengue, são nós, né? Que o TDA são nós na vida dela. Então, ela já passou por muitas dificuldades, muitas coisas, e ela vai aprendendo com aquilo. Apesar que tem uma frase aí que ela é clichê, assim, né? Que o TDA não aprende com o próprio erro, com os próprios erros. E todo mundo fala isso. Quando ele é pequenininho, ele não aprende mesmo, mas depois ele vai, sim, se adaptando a isso e aprendendo. Então, lidar com o TDA, se autoconhecer, se autoaceitar e se autoperdoar faz com que a pessoa, o portador, aprenda a conviver com o transtorno. Esse é o meu segundo livro, exatamente isso. É isso que ele traz, que ele mostra. Porque essas dificuldades, elas podem ser vencidas. Só que não precisa ser tão sofrida assim quanto na infância. Então, há um diferencial. Você se conhece. Não, eu quando eu estudo, estou na faculdade, eu quando estudo, tem que ser desta forma, porque assim eu consigo gravar, aprender, memorizar, e não desta forma. Fica a critério do aluno contar ou não na faculdade que ele tem o transtorno. Eu conheço pessoas que contaram e conheço pessoas que não contaram, que deixaram rolar e se viraram. Dificuldade vai ter. Tá? Não vou dizer que vai passar redondinho e não vai, mas é possível terminar, se formar, trabalhar e ter sucesso na vida. É possível. Então, assim, a minha filha hoje, ela faz faculdade e ela não toma medicação desde os 18. Até os 18, eu falei assim, não vai tomar, porque era minha responsabilidade, eu prefiro que você foque, te ajuda, tal. Depois ela falou assim, não quero mais, e também não vou mais fazer terapia. Ela parou com a terapia também. Já teve momentos de ficar muito tempo sem nenhum nem outro, né? Nem sem o medicamento e sem a terapia, e agora, ultimamente, ela voltou para a terapia por conta de ansiedade, para controle de ansiedade, que também está ligado ao TDAH. Então, mas ela se nega a tomar remédio.
ela fala para mim, mãe, eu já consigo saber como que tem que acontecer para dar certo. Então, assim, uma coisa que ela me fala muito e que é uma das características do TDA, que eles têm a mente sobrecarregada. Porque a mente não para, é dia e noite, é uma coisa louca, assim. Então, é o que a gente chama da hiperatividade mental. Ela não tem a física ela é tranquilinha, mas a cabeça, ela é a mil. E isso atrapalha, dá insônia, não dorme direito, aí vem a ansiedade, uma série de coisas, né? Então, quando ela se sente com a cabeça muito sobrecarregada, ela tem que ter um gatilho para sair da situação. E aí ela sabe quais são os gatilhos, o que é que ela tem que fazer. Ela sabe que ela tem que fazer exercício físico. Ela sabe que ela tem que parar tudo e para se desligar um pouco de tudo aquilo que ela está fazendo, porque ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, muitas. É impressionante como que consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo e ainda tem mania de perfeição, de querer que tudo saia perfeito. Não sai, né? Perfeição não existe, né? É uma coisa, e eles têm mania de perfeição por conta de muitas críticas que receberam a vida inteira. Então, eles se cobram. Interessante a pergunta da Fabi para fazer esse link com o adulto. Margarete, eu estava pensando, você sabe como... Você tem os dados, por exemplo, de qual percentual de crianças que tem o TDA ou TDAH? De 5 a 7% no Brasil hoje. Bastante, isso, né? Diagnosticados, né? Sim, Isso sim, diagnosticados, porque tem muitas crianças sem diagnóstico e adultos, a maioria adultos sem diagnóstico, que passaram lá na infância e eram assim chamados de preguiçosos, vagabundos, que não queriam nada com nada, né? E que tenha o transtorno e não sabem. Então, isso é o que é oficialmente de 5 a 7%. E você sabe em outros países fora do Brasil como que é tratado, como que as escolas lidam? Tem lei também em outros países? Tem. Estados Unidos é um país bastante avançado no tema, né? Ele tem lei para dar o apoio já há muitos anos, não é de agora. Tem escolas preparadas, a gente vê escolas que têm nas atividades dentro da sala de aula, tem escola que tem bicicleta dentro da sala de aula para a criança ficar pedalando e aprendendo. Fala assim, gente, isso é louco, né? Mas tem. Então, assim, não é só coisa de internet, existe sim um preparo para ajudar e apoiar. Por exemplo, atividades esportivas para as crianças que têm TDAH. Também tem estudos direcionados a isso. Sempre bom as atividades aeróbicas. E sempre atividades aeróbicas que acontecem em grupo, em time, não esportes individuais, solitários. Por quê? Porque quando você reúne as crianças, vamos jogar vôlei, tem as regras do vôlei, ela tem que entender, aprender, focar nas regras para poder cumprir e jogar vôlei. Então, isso faz bem, isso ajuda, né? Então, ajuda a memorizar, a focar. Então, esses esportes, eles são os mais indicados para o TDAH. Legal, não sabia que os esportes eram indicados assim, não. Margarete, achei bem interessante o nosso bate-papo, né? Estou aprendendo várias coisas aqui, mas a gente já tem que começar a finalizar nosso episódio. E aí, no final, nossa convidada sempre deixa uma dica para os nossos ouvintes. E aí, a dica é livre. A gente vai indicar seus livros, mas tem que ter mais alguma coisa, hein? Tá E bom, pode então. ser algum outro livro também, pode ser um filme, ou, como eu gosto de dizer, uma dica para a vida. Ok. Então, assim, olha, se for uma dica relacionada, então, ao TDAH, o e-book, ele cai como uma luva, né? Ele é gratuito, ele só tem dicas, ele não fala sobre outra coisa, ele só tem dicas, e ele tem dicas para todas as faixas etárias, desde a infantil
a adolescência, o adulto jovem e o adulto maduro. Ele traz tudo. Ele traz também para famílias e também para profissionais da área de educação. Então, ele engloba todos os contextos aí do portador. Ali também, no final do e-book, tem alguns portadores que deram depoimentos de como é lidar com o transtorno, como que eles conceituam, o que é para eles o TDAH. Tem também dicas de profissionais da área de educação, que trabalham com isso, que trabalham com crianças, então é bem importante. Agora, uma dica minha, da Margarete aí, fora livro, fora qualquer coisa, né? Acredite em você. Porque quando você acredita em você, ninguém te segura. Ninguém. E para fazer as crianças acreditarem nelas próprias, os pais têm que acreditar nas crianças, nos filhos, porque vem dali, né? A criança não sabe o que é acreditar nela. Ela constrói essa confiança. Então, essa construção da confiança é que vai dar suporte e apoio para uma vida adulta de qualidade. Então, assim, trabalhem muito a autoestima do seu filho, né? E apoiem sempre, nunca comprem os filhos, mas sempre tem que ter uma trocazinha ali, né? Para conseguir algumas coisas evoluir. E confiem, desenvolvam neles essa autoconfiança, porque é isso que vai fazer dar certo. Legal, Margarete. Muito obrigado pela sua presença, foi um bate-papo bem gostoso. Sempre aprendemos aqui no Sala de Professor com os nossos convidados e convidadas, e não foi diferente contigo, foi um papo muito gostoso, muito prazeroso e muito suave. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando sobre esse tema que é tão importante, e agradeço o convite também, gratidão. Obrigada.